uma pergunta braba aqui. Que eu não sei nem se eu consigo ler pra vocês, tá? Ai, ai, ai. Luan, como funciona o tratamento contra a adicção? A retirada de uma substância viciante do paciente costuma ser gradual, diminui-se aos poucos ou imediata? Gente, me perdi. Luan. Poucos imediato ou elimina o acesso completo? Isso, obrigada. Primeiro tem que ver que tipo de adicção, né? É, Vai falando aí que eu preciso ir ao banheiro. O que Começa é aí. uma adicção? Isso tem a ver com É, jejum eu já de comecei dopamina. nessa parte. O que é adicção? adicção é um vício. É. É o termo técnico para vício. O termo técnico para Tá. vício é Então, a adicção. galera que tá acompanhando a gente provavelmente conhece já do... É. E essa estratégia terapêutica não tem fórmula. Você tem que ver de acordo com o caso. Tem pacientes que estão num estado extremamente grave de adição, que eventualmente internar e cortar por completo o acesso à substância vai gerar uma série de problemas de abstinência, mas muitas vezes é a saída. Tem outros pacientes, como por exemplo quem fuma, quem tem problema com cigarro, adição com cigarro, que muitas vezes o paciente não para necessariamente o cigarro, mas eles começam a tomar medicamentos que aumentam a dopamina para diminuir a fissura que ele tem por cigarro. Muito Aqueles usado. adesivinhos. Os adesivinhos é de nicotina, mas também é muito usado um medicamento que é usado para tratar depressão, que é um chamado de bupropiona. Bupropiona é um medicamento muito usado para galera que quer parar de fumar, parar de beber e tal. Porque devido a você dar com o medicamento essa dopamina extra, o paciente não tem o que a gente chama de craving, que é o desejo daquela substância, a famosa fissura, tipo, eu quero. Esse medicamento aumenta um pouquinho a dopamina ao ponto de o paciente não precisar ter aquele craving. Então depende. Depende do paciente, depende do contexto do paciente, depende da adição do paciente. Essas adições com metanfetamina, com cocaína, que são drogas muito mais dopaminérgicas, digamos assim, é muito difícil você retirar aos poucos, porque elas são muito agressivas para o sistema de recompensa. Agora, cigarro, normalmente o paciente toma um medicamento psiquiátrico ou adesivo de nicotina e vai retirando o cigarro. Embora, paradoxalmente, cigarro é um dos mais difíceis de tratar, cara. Cara, mas eu já ouvi falar uma parada de cigarro que falam que cigarro, na verdade, ele não é viciante. Não sei se isso é verdade ou não. Não é Mas- verdade. Ah, tá. Porque É eu bem já, viciante. tipo, que tem gente que fala, vou parar de fumar e para. Não, tudo bem, mas daí a pessoa tem alguma estratégia. É, alguma- porque ao quão a pessoa é suscetível a desenvolver É. um vício varia por vários motivos. Tá. É Por mais exemplo, pelo se- desenvolvimento do vício do que É. pela substância em si. Lembra que a gente É, falou é lá mais de, pela pessoa do de que pela afunilar as substância. motivações, né? Se você tem na sua vida um leque de várias atividades motivantes, é mais difícil você criar um vício em alguma delas. Uhum. Se você tem uma vida relativamente... Depois você comentou o trabalho do macaco, que eu sei que você curte fazer esse trabalho. Eu nem lembrei se você desse tem trabalho agora. uma vida relativamente pobre, do ponto de vista motivacional, é mais fácil aparecer alguma coisa que vai afunilar sua motivação para aquilo. Então, quanto a pessoa suscetível a ficar viciada, qualquer coisa, inclusive drogas, varia, inclusive, por exemplo, se ela pratica atividade física. Uma das estratégias para você lidar, para você se prevenir, quer dizer, né, vou usar droga que é prevenir. Prevenir de modo geral, né, de desenvolver vícios ou no tratamento depois, é você colocar a prática do exercício físico para você, de certa forma, em parte, enriquecer a vida da pessoa, né? E agora, eu te cortei, né? Desculpa, você tá falando do cigarro? Não, tá falando de cigarro. Agora o cigarro... É que o cigarro, você pode complementar, mas o cigarro ele não é o mais dopaminérgico, mas é um muito difícil de tirar o vício. Por quê? Porque ele permeia a vida da pessoa. O cigarro, você dificilmente... O cara usa álcool, cocaína, heroína e vai trabalhar. O cigarro, você fuma um cigarro antes do podcast, você fuma um cigarro depois. Tem do muita podcast. coisa que lembra o seu cérebro que tá na hora de fumar. Cara, é muito difícil. E Permeia a aí, vida da pessoa. e aí, então, tem muito gatilho. Porque hábito tem isso, né? Primeira componente de um hábito é o gatilho. Alguma coisa lembra o seu cérebro que tá na hora de fazer algo, que é o hábito, você vai ter alguma coisa no final. Cara, e do cigarro que eu vejo muito, tipo, é a galera desce, por exemplo, tamo no prédio trabalhando, desce pra fumar um polvinho junto ali. Ou café, toma café. Pô, ou café sei lá da o quê. manhã, café com Cara, é amigo, foda, antes velho. do sexo, depois do sexo, depois do O almoço, ci- antes do almoço. O cigarro, ele permeia a vida da pessoa. E isso complica muito a retirada dele. Eu tenho um paciente que ele falou, Wesley, eu tô tendo que aprender a viver de novo sem cigarro, porque eu fumo há 30 anos e eu nunca fui num jantar com os amigos sem fumar. Pra mim é uma experiência nova. O cara tem que aprender de novo a viver sem o cigarro. E isso que o Andrei falou de enriquecer, esse dia eu li um trabalho na PNAS que os caras
é um trabalho, um experimento feito com camundongos. Eles submeteram os camundongos a ficarem algum comportamento semelhante à adição com cocaína. E esses animais desenvolveram lembrando, né, pessoal, se você tomou aspirina aí, 1000 animais morreram para você tomar uma aspirina. Sim, sim. O seu sabonete foi testado em animais para você não ter alergia. O seu tio, que eu sei que você tem um tio com hipertensão, todo mundo tem um tio com hipertensão, ele só tá vivo hoje por causa dos testes animais. Então, por favor, não venha me xingar dos animais e tal. A gente tá tentando tirar, a gente tenta tirar os animais, a gente tá desenvolvendo modelos. Seria uma outra discussão, mas no momento não tem muito o que fazer porque a gente só conseguiu vacinar para Covid por causa de animais. A ciência, infelizmente, precisa de modelos animais, inclusive nos estudos de vício. Então, às vezes eu falo esses trabalhos, o pessoal acha chocante, né? Pô, deram cocaína pros ratos e tal. Eu não sei se tu já viu aquele vídeo do coelhinho que soltaram há um tempo aí. Não vi. Não chegou, eu sei, depois eu vou eu mandar pra vi, vocês. eu sei o que tá falando. Manda Do coelhinho depois. que era um coelhinho de teste. E daí ele vai falando assim, não, mas é pelos humanos. A gente usa, normalmente agora é mais utilizado o camundongo. A gente tá cada vez migrando para seres menos complexos. Então a gente tá usando mais agora peixes, larvas, a gente tá usando até programas de computador que imitam um organismo. Mas tem coisas que não tem como, Mas né? tem Por coisas que exemplo, não você vai tem estudar como. os circuitos envolvidos com formação de hábito para entender como é que acontece, qual que é a melhor estratégia para lidar com o vício. Cara, como é que você vai fazer isso? Não tem como. É um circuito muito complexo, né? Então tem coisas que, infelizmente, a gente não tem como substituir. Pelo menos ainda, né? Mas assim, é muito difícil você aprovar um projeto para trabalhar com macaco, por exemplo. Você tem que ter você tem que passar por uma série de comitês e tem que ter uma puta justificativa. Animais pra de modo conseguir. geral. Animais de modo geral, ratos, tem, camundongos também. Qualquer Então, quando eu falo esses trabalhos, pessoal, passou por um extenso comitê de ética para uso, tá? E o que eles fizeram? Eles deixaram os animais adictos em cocaína e depois eles pegaram os animais que se viciaram e dividiram em dois grupos. Um grupo eles manteram um ambiente pobre, ou seja, você bota os animaizinhos juntos numa caixa só com maravalha, com serragem, e um outro grupo você bota o grupo com um ambiente rodinha de correr, que para eles fazer atividade, eles adoram rodinha de correr, bota Lego, que são negócios táteis, coloridos, túneis para eles passarem, enriquece a vida do rato. E depois você submete os dois grupos de novo à possibilidade deles ingerir cocaína. O grupo enriquecido reverteu o vício. Eles não tinham mais interesse. Por quê? Porque eles tinham como ir na rodinha de correr, eles tinham... Tem outras coisas que direcionam ele, quero aquilo, quero... Tu substitui. E tem estudos bem mais robustos com macacos que eles mostraram que se você... Quando você coloca macacos numa gaiola, eles criam uma hierarquia, né? Tem o alfa e os subordinados. O alfa normalmente é o que tem acesso às fêmeas, come primeiro, escolhe onde dormir, trabalha menos... etc, etc, etc. Quando você dá... Que normalmente é o maior e mais forte. Quando você dá... Mas isso não entra agora na discussão. O que importa pra discussão é... Ele tem mais acesso a coisas dopaminérgicas. Alimentos, interação com as fêmeas e sei lá mais o que escolhe eles onde têm dormir, organiza os recursos. E quando você dá a possibilidade desses animais se auto-administrar cocaína, o alfa é o que menos tem interesse. Os subordinados viciam mais. Eles vão consumir mais a cocaína. Então, cara, esses conteúdos eles são tão fantásticos, velho, que eles podem ser utilizados para fundamentar políticas públicas. Às vezes o cara que usa droga, ele não usa porque é o que tem, é o que restou. Enquanto que o outro não cara... tem mais nada que motiva ele na vida. Não tem mais nada enriquecendo. E o Carhart, que é um neurocientista que trabalha muito com drogas, ele mostrou isso em humanos. Você pega usuários de metanfetamina, ele fez um estudo. Ele até tem um livro chamado Drogas para Adultos, que é um livro, digamos assim, para a população média, acho que é um livro muito indigesto. Eu sugiro que vocês não leiam, agora todo mundo vai ler. Mas de verdade, eu sugiro que vocês não leiam. Sugiro que vocês não livro. entrem nesse link que está aparecendo na tela de vocês agora. Ele fez um estudo mostrando que se você pega usuários de metanfetamina e oferece para eles $5 ou $5 de metanfetamina, o grupo tem em dinheiro ou em metanfetamina. As pessoas tendem a escolher 50% cada uma. Se você aumenta a recompensa para $20 ou $20 de metanfetamina, ou seja, você dá $20 de uma coisa que já dá para, sei lá, $20 nos Estados Unidos, você come 20 dias McDonald's, tá ligado? É dinheiro. As pessoas tendem a escolher muito mais o dinheiro do que a metanfetamina.
Ou seja, às vezes a pessoa só não escolhe outra coisa porque não tem a possibilidade de escolher outra coisa. É. E, cara, falando até de sistemas, eu arriscaria dizer... Puta merda isso. Fazem corte disso que eu vou falar também. Ô, Jonathan, que faz os meus reels aí, não usa esse, cara, porque vai dar problema. Eu arriscaria dizer até, cara, que essas pessoas que têm um comportamento que são mais... Eu arriscaria dizer que essas... Eu tô tomando cuidado com o que eu vou falar aqui. Eu arriscaria dizer que essas pessoas que têm um menor limiar para ficar viciado em algo, também são pessoas que têm um menor limiar para gostar de trabalhar, ou para gostar de estudar, ou para gostar de fazer exercício físico. Acredito que são pessoas mais propensas a gostar de comportamentos estimulantes. Dos dois lados, tanto para droga quanto para um comportamento saudável. Independente se for um comportamento positivo ou negativo, ela tem mais intimidade, Exato. tipo, mais propensão a Exato.